E aí, pessoal, hoje a gente trouxe mais um conteúdo aqui para o nosso canal do YouTube Bem Cultural TV e para as redes sociais do Bem Cultural. Nós estamos aí nessa nova fase, depois de 11 anos na televisão, agora investindo nas nossas redes sociais, porque nós fomos nos transformando junto com a transformação tecnológica do mundo. Por isso, peço que já de início todo mundo curta aí o nosso canal, se inscreva nas nossas redes, sigam o nosso Instagram, nossa página do Facebook, fortaleçam esse nosso investimento amoroso, caloroso na cultura. Hoje nosso programa ele vai falar de um assunto que eu adoro. A gente vai falar sobre esse dia de hoje, que é o Dia Nacional do Samba. E para começar então eu quero convidar um grande amigo meu, parceiro, que vai conversar comigo sobre isso, que é o professor e historiador músico Norton Ribeiro. E aí voltamos hoje com mais um quadro, junto com meu amigo Norton Ribeiro, professor de História, músico. E hoje a gente vai falar de um assunto que nós dois amamos, que é o samba. E aí, Norton, tá animado hoje para falar sobre esse Dia Nacional do Samba? O Dia Nacional do Samba é importante, né, para a cultura e para o Brasil e também para o mundo, né? Isso aí. Samba é uma grande referência, né? Apesar dizem que as origens da palavra não nasceu no Brasil, mas eu acho que esse samba brasileiro que a gente conseguiu construir como identidade, ele acabou sendo um marco aqui para o nosso país, né? Claro, tem vários estudos nesse sentido, né? A palavra samba vem de semba, né? Que era uma dança africana, né? de muito contato, de rebolado e tal. E no Brasil, assim, se tornou samba, né? Principalmente no Rio de Janeiro. E legal que o samba carioca, depois na época de Getúlio Vargas, ele se tornou a identidade nacional, né? Ele se tornou o representante do Brasil no exterior, né? A gente vê no período getulista assim, uma grande exaltação do samba, né? É o período das escolas que elas começam a fazer grandes desfiles. É aquele famoso desenho do Walt Disney que tem o Zé Carioca, sambando, não sei o quê. Então, a partir dali, acho que o samba se tornou esse representante do que é ser brasileiro para o exterior. Isso aí. E o que a gente pode falar sobre o samba, sobre essa história desse movimento, que na verdade não é só uma música, não é só uma dança, ele é um verdadeiro movimento, né? O que a gente pode falar sobre isso junto com a nossa história do Brasil, já que você citou agora Getúlio Vargas? Então, existem períodos, né? Cada época, a música e a arte em si geral, né? Ela reflete o contexto histórico de cada período, né? Então, assim como o samba e o jazz nos Estados Unidos, né? Cada período da nossa história, décadas, assim, ele tem variações, ele tem mudanças, né? Em termos de mensagem, em termos de ritmo. E o samba, de instrumentação, né? Hoje em dia e o samba também, ele é um leque muito grande, né? Então, a gente pode falar do samba enredo, do samba canção, do samba choro, do samba... Quer dizer, é um leque muito grande, né? Mas ele, assim, eu acho que é uma música de resistência também, né? De resistência da população, entendeu? Eu acho que é uma música de contestação, né? Democrático, né? Porque você, em poucos instrumentos, assim, não precisa nem plugar nada, ligar, você já faz um samba, né? E tem as rodas de samba abertas no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Que acontecem em praças públicas, a gente está no momento de pandemia, mas existem muitos movimentos e eles são movimentos para todas as pessoas, né? É muito democrático, as pessoas vão para confraternizar, quer dizer... O samba, eu acho que hoje ele está muito mais em evidência, né, do que em outros períodos, né? O Nelson Sargento falou, agoniza, mas não morre. E hoje eu acho que ele não está nem mais agonizando. Nem morreu, já só reaceitou o problema é que, às vezes, o poder público não dá o certo olhar, né? Mas ele também não dá para cultura nenhuma, né? Então não é só pro samba, né?
Mas tem alguns movimentos aí bem bonitos. Quero ressaltar aqui a Pedra do Sal, o Samba da Pedra do Sal no Rio de Janeiro, que é um movimento de resistência. O Terreiro de Crioulo, que é um samba de resistência, realmente acontece lá na Zona Oeste, né? E alguns outros, né? Mas o que você me diz aí dessas pessoas que foram importantes para esse movimento? A gente pode pegar desde lá da década de 10, né? Primeiro samba gravado. A tia Seata, né? Que foi uma agregadora, ela, na casa dela que se reuniram os grandes mestres do início do samba, né? O Donga, João da Baiana, o Pixinguinha. Tem autores que consideram ali que surgiu ali o samba com as características do samba carioca, né? Aí a gente pode ir pegando cada década uma turma boa, né? Depois vem Noel Rosa, o Cartola, né? Que está fazendo agora 40 anos da morte do Cartola. A gente, na década de 30 que foi criada essa ideia de samba enredo com temáticas da história do Brasil, né? Foi a partir dali porque até hoje, né, é assim, né? O desfile de escola de samba na avenida lá do Rio de Janeiro, ele tem que ter uma temática falando É um roteiro enorme, né? Um enredo. Um enredo importante. E é muito estudado, inclusive, né? Quero até mandar um beijo aqui para os meus 3 parceiros da Confraria da Poesia Informal, que são Dallas, compositores da Portela, cada um concorrendo com samba. Quirilo, Jorge Nascimento e Arnaldo Rippel, aqui da nossa cidade de Petrópolis. Sim. São pessoas que se debruçam em cima de um tema, estudam o ano inteiro para poder fazer aquilo que a gente ouve na avenida, que é uma verdadeira história do nosso país, né? Não é uma coisa muito simples de fazer. Você lê uma letra daquela, você tem uma aula ali, né? Mas as pessoas que vão assistir realmente aprendem a história do Brasil. Né? As alegorias, as aulas, é tudo encaixado, né? Para te passar uma mensagem importante, né? E ali é um momento também de crítica, né? Social importante. E o samba enredo, ele difere do samba desses grandes mestres aí. O Cartola uma vez falou, eu parei de compor para a Mangueira porque o samba está muito acelerado, eu não sei fazer isso, né? Que é uma exigência, né? Imagina ficar repetindo aquilo na avenida, não pode ser uma coisa muito curta, né? E aí tem que ter muita ala, quer dizer, o samba acaba se prestando a não nascer da inspiração, a nascer da necessidade de se colocar todas aquelas alas, todo aquele povo, 3.500 elementos na avenida, né? Uma coisa muito efervescente, muito pra cima. E aí virou o samba de enredo, né? Sim. Que a batida é muito mais rápida, né? E aí depois também vieram os grupos de pagode. E agora os pagodes comerciais, né? Na verdade, a gente pode chamar tudo de samba? Assim, eu acredito que sim, né? Mas, como eu te falei, é um leque muito grande, né? Então, mas o ritmo é o mesmo ali. Sim. Tem uma coisa, né? De fundo ali mas as letras mudam, né? Você tem esse pagode mais meloso, tem outro pagode... Que também é coisa cultural, né? Cada dia a gente desenvolve a temática de uma forma, nos anos 60 que a MPB estava explodindo no Brasil, mas alguns compositores fizeram questão de resgatar esses sambistas que tinham sido esquecidos, né? Da década de 30, 40 e começaram a regravar, né, esses sambistas aí e deram uma outra cara, né? Os sambistas foram regravados, mas não é por isso que outros sambistas não possam estar acontecendo. E a gente precisa dessa nova geração de sambistas, a gente precisa dessas rodas de samba e a gente precisa que não deixe esse movimento tão bonito brasileiro morrer, porque na verdade ele é o verdadeiro retrato do nosso Brasil, o retrato do nosso Brasil que existe, né? Não é esse que a gente vê na televisão, que é o retrato de gente somente da elite, né? Curtindo outras coisas, pagando ingressos de uma fortuna. O samba, ele é para ser democrático, ele é um samba, para a comunidade, né? É para todos. Eu acho que é isso que faz o samba ser essa nossa identidade. Com certeza, mas tem esse lado também, né? Tudo tem esse lado da exploração do tema, né? Quer dizer, o samba vem lá do início do século XX como uma coisa marginal e hoje é uma coisa consumida
pela elite. Porque a própria comunidade que vê o samba nascer não pode ir para pagar o ingresso na Apoteose para assistir, né? Sim. Isso aí também é uma coisa que a gente tem que ressaltar, entendeu? É quem faz o espetáculo acontecer, né? Pois ele pode ir lá sambar, dançar, mas ele não pode ir lá assistir. Gente, tem muita coisa para mudar nesse nosso Brasil, mas o que a gente vai terminar esse quadro hoje tocando? Lembrei de um cartola, um arranjo que eu fiz aqui pra música, todo mundo conhece, né? Vamos ver. Centro Cultural Cartola é um dos espaços mais bonitos para se visitar no Rio de Janeiro. Não sei se está aberto agora durante a pandemia, mas vale a pena na primeira oportunidade. Fica do ladinho da quadra da Mangueira, nós já estivemos lá prestigiando. Tentem prestigiar as comunidades, as rodas de samba, tentem conhecer a cultura do seu país ao vivo. Esse é o melhor turismo que nós brasileiros podemos fazer dentro da nossa própria cidade, do nosso próprio estado e do nosso próprio país. Vou terminar aqui com o Norton Ribeiro e a gente volta no próximo programa. Como o nosso bem cultural ele tem essa intenção de trabalhar o coletivo, a ideia é que cada dia mais pessoas venham participar de forma efetiva desse nosso canal. É uma ideia já antiga, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Eu acho que se a gente juntar vários saberes, a gente consegue construir um mundo reflexivo muito melhor. E por isso a gente conta toda semana com a participação no quadro Legal de Ler da minha querida amiga, professora de literatura e português, Marina Branquinho Alves. E hoje, somando a essa nossa conversa sobre o Dia Nacional do Samba, ela tem algumas dicas de livros sobre esse assunto pra gente. Vamos escutar? Olá, Catarina! Oi, pessoal do Legal de Ler. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Dia do Samba. E nesse compasso duplo, eu vou trazer para vocês duas dicas literárias hoje. Uma que vai contar um pouco para vocês sobre a história do samba, sobre a musicalidade que acontece nos bastidores das composições desse samba. E também sobre vários autores e sambistas brasileiros. Esse livro se chama Histórias do Samba, de João da Baiana a Zeca Pagodinho. O autor, Marcos Alvito. Esse, como eu vou dizer para vocês, ele é um livro que faz um passeio na história do samba. Ele é um livro bem despretensioso, bem simples, com uma linguagem fácil, acessível, como as do samba. E por isso mesmo, ele é cheio de surpresas, e surpresas que nos envolvem, porque tem muito bom humor. De Cartola e Noel Rosa, até hoje em dia, Zeca Pagodinho e o nosso Arlindo Cruz, você vai conhecer aos poucos, durante a leitura, um pouquinho da vida desses grandes nomes do samba. Vai saber histórias românticas, tristes e engraçadas por trás da história desse ritmo. Entre um caso e outro, você vai saber também como foram compostos alguns dos grandes sambas e que até hoje são conhecidos entre nós. E qual é a origem de alguns dos instrumentos utilizados entre as curiosidades que acontecem nesse livro. Eu, por exemplo, amei saber a origem da cuíca. E vai entender definitivamente com essa leitura do que é feito o samba.
Já o meu segundo livro, como vocês sabem que eu gosto muito de livros que falam das problemáticas sociais, ele é um livro da Marilda Santana, chamado As Bambas do Samba, Mulher e Poder na Roda. Só o título já me trouxe curiosidade. Quando eu comecei a ler, eu me encantei, porque essa obra, ela destaca e tem um reconhecimento muito grande e valioso da figura da mulher na estruturação do samba. Não só como mulher, mas como um símbolo de identidade nacional feminina no ritmo. E também como instrumento de empoderamento. Afinal de contas, as mulheres e o samba têm uma ligação muito linda. O livro mostra, através de artigos, reflexões sobre o espaço que nós mulheres temos como protagonista na construção do samba. Um dos símbolos da história que serve como resistência e negociações entre principalmente a população negra feminina no Brasil. A forma como as mulheres no samba ousaram, se atreveram, enfrentaram o patriarcado. O afastamento dessas posições no processo construtivo do gênero musical e também o apagamento do seu protagonismo dentro dos movimentos feministas. Isso aconteceu e continua acontecendo. As mulheres estão cada vez mais envolvidas nas escolas de samba, nos sambas enredos, quando elas já são puxadoras do samba. Quantas carnavalescas, não é verdade? E o livro é lindo quando ele trata desse tema. As duas dicas são para quem gosta de samba. E quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Um beijo, queridos, até a próxima semana. Então, gente, a gente gravou esse programa aí por parte, né? Depois a gente junta tudo, faz essa edição. Quero agradecer ao nosso editor Eric Maú, que tem colaborado muito para que a gente possa trazer esse conteúdo bonito para vocês. E hoje eu então tive aquele encontro com o meu bartender preferido, Bruno Patrício, e ele, já que a gente está falando de samba,
Ele falou de outro patrimônio aí brasileiro, que é a caipirinha. Vamos aprender com o Bruno Bartender, nosso especialista, como é que a gente faz uma verdadeira caipirinha? E aí pessoal, mais um Bem Cultural e hoje eu tô aqui gravando, vou ter aquela oportunidade que vocês me invejam muito e vou tomar aquele drink do Bruno Bartender. E aí Bruno, tava animado? Muito. Saudade de gravar? Muito, sabe? Gravar em casa não tem graça. Sozinho não tem graça. Pois é, gente, hoje a gente está aqui no Dia Nacional do Samba, que é um patrimônio imaterial da humanidade, considerado aí no nosso Brasil. Na verdade é uma grande referência para a cultura brasileira e que tem aí um lugar muito especial no Rio de Janeiro, embora não só aqui no Rio de Janeiro. E hoje então, Bruno, eu pedi para que você preparasse um drink também brasileiro, que é a famosa caipirinha tradicional. Tradicional, e apesar de tradicional, é um clássico. Junto com o Dry Martini, com drinks clássicos, a caipirinha é um drink clássico. Eu tenho o máximo respeito sobre ela, que ela é histórica. Então, a gente tem aí drinks, né, Bruno, do mundo inteiro, mas Sim. no Brasil o drink referência é a caipirinha. É a caipirinha. A caipirinha é um drink tradicional brasileiro. Nenhum lugar do mundo pode se fazer a caipirinha e falar, a caipirinha é feita na Inglaterra. Não, a caipirinha é feita no Brasil. Um drink original do Brasil. Isso aí. Agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa história desse drink. Então, a caipirinha, gente, tem duas histórias que pra mim, como brasileiro, assim, as duas são verdadeiras. Uma é que os senhores de engenho, antigamente, bebiam caipirinha porque o custo-benefício do uísque, do vinho, era importado. E muitas vezes não vinham. Eles bebiam a caipirinha e como o custo-benefício dela é muito barato, caiu no gosto do povo. Então todo mundo começou a beber também, por isso, né? É bem barato e bom e faz sentido. Faz sentido. E a segunda é que tinha um remédio da gripe espanhola, que é gengibre, mel, alho e limão, para a gripe espanhola. Aí veio alguém que inventou, tipo assim, vamos tirar o alho e botar cachaça para acelerar o processo. Aí nasceu a caipirinha. Gente, se a história é verdadeira, se não importa, o importante Mas é que a sentido. caipirinha é boa, né? Bruno, como é que se faz uma caipirinha tradicional? Então, montada direto no copo. Nem nada de shakear, de fazer com pote, com coqueteleira, nada. É direto no copo. É pegar o copo, ter um soquetezinho pra socar o limão. Isso, exatamente. Todo mundo isso? tem um soquetezinho esse de alho mesmo, só passar fita-fio nele pra ficar gosto de alho e fazer direto no copo. Espremer o sumo do limão sem machucar muito o limão, que o que amarga é a casca do limão, não é o meio branco. Então não adianta você achar que vai adiantar o processo e colocar lá pra bater no liquidificador que vai estragar tudo. Né? Exatamente. Tem que ter o carinho, gente. Tem que Macerar o limão aos poucos, né? É igual cozinhar, você tem caipirinha, você tem que ter o cuidado, tem que ter, tem um beabá, que eu explico no workshop, é um beabá, se seguindo isso, sucesso total. Então, Bruno, você que tá com essa camisa aí bonita hoje, manda ver na caipirinha pra gente poder experimentar. Eu gosto muito desse encontro aqui, né, em torno da cultura do Brasil, e hoje então falando do samba, o samba que é uma grande referência. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer em 2011, que é um livro chamado Singela Homenagem ao Samba. Nós coordenamos esse livro aqui dentro da Secretaria de Educação, onde nós homenageamos mais de 20 personalidades do samba, Beto Sem Braço, Aloysio Machado, Bezerra da Silva, Delcio Carvalho. São tantos compositores do samba nesse nosso imenso Brasil, que é uma felicidade a gente morar num lugar tão rico e saber que essas pessoas, muitas vezes, essas referências dos sambas, os grandes compositores, eram pessoas simples, pessoas das comunidades, pessoas que se reuniam pelo grande e simples prazer de se reunir e de tocar um instrumento, de cantar. O samba teve muitas modificações. Na verdade, esse Dia Nacional do Samba ele aconteceu em homenagem ao Ari Barroso na Bahia, também tem essa história.
mas ele é comemorado há muito tempo nesse dia 2 de dezembro. Não há uma coisa oficial sobre esse dia, mas, enfim, mais de 100 rodas de samba que, infelizmente, pela pandemia estão paradas, mas que existem no grande Rio de Janeiro, fazendo a alegria das comunidades, das praças, dos lugares abertos, das pessoas de todos os níveis sociais e culturais. Quero mandar um beijo para Pedra do Sal, para os meus amigos dos sambas abertos e autênticos do Rio de Janeiro. A gente pensa que samba é aquilo, né? Muita gente pensa quando vem ao Brasil que samba é aquilo que acontece nas escolas de samba. Mas na verdade também só que não é só isso. O samba ele acontece mesmo nas comunidades, ele começou a crescer em volta das mesas, em torno das mesas, onde as pessoas sem sonorização nenhuma batucavam e tocavam os seus instrumentos. Nós temos aí no Brasil grandes referências, Nelson Cavaquinho, Cartola e muitos outros aí que nós temos que homenagear todos os dias da nossa vida, que não são na verdade os grandes poetas do samba. Quero aproveitar essa oportunidade hoje, e até vestida de azul, depois vou falar para ele, por conta de você também, meu amigo, para parabenizar Arnaldo Rippel, que foi eleito para o seu terceiro mandato na presidência do Clube Petropolitano Futebol Clube. E o Arnaldo Rippel, nosso médico, ortopedista, amigo, poeta, membro da Confraria da Poesia Informal, é um dos compositores da ala de compositores da Portela. Eu, na verdade, sou mangueirense. Qual é a tua escola de samba, Bruno? Então, é uma vergonha, mas eu não tenho escola de samba. Eu tenho, sou mangueira, eu acho lindo, eu já estive lá na Mangueira, obrigada Mangueira que já me recebeu. Antes, inclusive, da pacificação, conheci lá a comunidade, as pessoas. É muito legal a gente conhecer essa gente de verdade que está em torno do samba. E aí, Bruno? Já vai me entregar minha caipirinha? Gente, um beijo para vocês, continuem no nosso programa e eu vou aqui degustar a minha caipirinha original nesse Dia Nacional do Samba. Um abraço cultural. E aí, pessoal, todo mundo curtiu bastante esse programa de hoje, em que a gente falou do Dia Nacional do Samba, esse patrimônio imaterial da humanidade aqui do nosso Brasil. E não foi nascido aqui, ele tem lá sua vertente na África, mas a gente aqui no Brasil valorizou muito o samba, né? Então, em homenagem a todos esses sambistas maravilhosos, a todos os estilos que já foram desenvolvidos do samba, eu fecho esse programa agradecendo por todos vocês existirem, por todos vocês alegrarem as nossas vidas e peço a cada um do nosso público não deixe o samba morrer. Um beijo para vocês e até semana que vem.